tendo aí um meio-campo considerado titular nas últimas partidas. Ainda mais agora, sem poder contar com os dois jogadores que são os primeiros volantes da equipe de marcação, Alan, expulso contra o São Paulo, e o Jair, que hoje até postou uma foto dele nas redes sociais, fazendo corridas no gramado. O Jair está em fase final de recuperação, ainda entregue à fisioterapia, não está, por enquanto, com os preparadores físicos do Atlético. O Jair segue desfalcando o time, já ficou fora de 3 partidas e não vai enfrentar o Coritiba, jogador que vinha sendo muito importante nesse meio campo do Atlético. E sem Jair e Alan, o que pode fazer o Sampaoli? Eu vejo 3 vagas em aberto nesse time do Galo para o fim de semana no meio campo. Por quê? O Sampaoli pode escalar de novo o Galo com 3 zagueiros, como fez, por exemplo, contra o Atlético Paranaense e também contra o São Paulo. Ele utilizou 3 zagueiros nos 2 últimos jogos fora de casa. Mas o esquema 3 zagueiros com o Sampaoli, ele praticamente não utiliza jogando em Belo Horizonte. É mais raro o Sampaoli utilizar esse esquema em jogos no Mineirão. E tem um detalhe, se ele escalar 3 zagueiros, muito possivelmente um deles será o Gabriel. Até para fazer essa função de primeiro volante, o torcedor vai se lembrar, lá na estreia do Campeonato Brasileiro, o Gabriel foi um primeiro volante contra o Flamengo. Não estava bem no jogo, foi substituído ainda no primeiro tempo o zagueiro Gabriel, nessa função de volante. E na zaga, o Alonso é titular absoluto, né, para ser um dos zagueiros. O outro, muito possivelmente, vai ser o Hever. O Hever não estava disponível contra o São Paulo, cumpriu suspensão. Os 2 laterais não tem mistério, né? O Guga na direita e o Arana na esquerda. Agora, no meio campo é o atleta da posição. O Wesley é do time sub-20 de transição do Atlético. Ele está treinando com os demais colegas essa semana. Mas, como tem outros jogadores mais experientes, não acredito que o Sampaoli vai colocar o garoto para começar o jogo. Ele nem faz parte do time profissional. O Caleb é diferente. O Caleb entrou contra o São Paulo, mas ele faz parte do elenco profissional do Atlético, assim como o Savinho. O Wesley não. O Wesley é um garoto da transição, é primeiro volante, mas no mínimo ele deve ficar, no máximo, né, como opção no banco de reservas. E lá no ataque o Galo vem tendo aí uma formação mais definida, né, com o Keno aberto pela esquerda, o Savarino pela direita e o Eduardo Vargas sendo o homem referência do ataque. Léo Figueiredo, de qualquer forma, como você pensa esse Galo para o fim de semana? O time precisa dar uma resposta positiva a todos os torcedores e a eles próprios, né? Depois desse tropeço contra o São Paulo, foi uma derrota muito complicada porque era a chance de encostar no líder e o Galo acabou se distanciando, Léo Figueiredo. Boa noite. Boa noite, Claudio. É uma derrota demorada, né? Porque o time volta a entrar em campo para apagar logo a imagem que ficou do time sendo derrotado. Mas eu ouvi aqui atentamente, Cláudio, as possibilidades que você trouxe. A primeira delas, a mais comum, seria jogar com os 3 zagueiros, porque ele não tem um volante. Ele já utilizou essa formação de 3 zagueiros algumas vezes. Você citou bem, não é o costumeiro que ele utilize jogando em casa, que eu me recorde só no jogo contra o Flamengo, que ele jogou com 3 zagueiros. Contra o Bragantino também ele jogou. Mas contra o Braga, né? Só desses 2 jogos. Pois é, então, mas diferentemente principalmente do jogo contra o campo. Então, ter os 3 zagueiros para empurrar mais o seu meio-campo, para facilitar uma saída de bola, não deve acontecer muito contra o Coxa. Imagino o Coritiba vindo muito fechado. Ele pode utilizar o Alan Franco um pouquinho mais atrás, né, para fazer essa função de primeiro volante. Acho que ele é o mais combativo dos meio-campistas do Atlético. É bom lembrar que ele usou o Natan
como volante, lá na partida contra o Vila Nova. No primeiro jogo do Sampaoli, o Natan jogou de tudo naquela partida em Nova Lima. Jogou como volante, depois jogou como meia e terminou jogando como atacante. E ali o Sampaoli, inclusive, meio que se apaixonou pelo Natan, que depois veio a ser comprado pelo Atlético. Então também pode acontecer. O Atlético não precisa necessariamente de ter um primeiro volante, desde que a turma ali no meio-campo se comprometa muito na marcação. Agora, Cláudio, se tratando de Sampaoli, é tanta surpresa que pode acontecer, porque já teve jogo até com 2 laterais. Eu, sinceramente, não me recordo qual jogo, mas quando o Mariano chegou, teve uma partida que o Guga jogou mais por dentro, quase como um volante mesmo, e o Mariano de lateral. Então, o Sampaoli tem muitos jogadores. Ele não tem um primeiro volante, um volante muito marcador nesse momento. Mas ele tem muita gente no meio-campo que sabe jogar, que sabe marcar, que sabe preencher espaços, e aí ele tem que achar. De 3 zagueiros, 2, 1, 5 volantes, 100 volantes, o que for, Cláudio, ele tem que ganhar o jogo do Coritiba. Isso é fato. Tem que ganhar o jogo do Coritiba, até como disse o Emanuel aí, na chamada do nosso noticiário, para o Atlético continuar sonhando. Não tem outra história, tem que vencer o jogo. Todos os concorrentes vão jogar no sábado, os 3 primeiros colocados. O Galo entra em campo antes, às 5 horas, contra o Coritiba no Mineirão. E é o único que joga em casa, né? O Flamengo vai a Fortaleza para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, 7 da noite. Terminando o jogo do Galo, começa o Flamengo, que é o segundo colocado hoje, e o São Paulo, líder, vai ao Maracanã para pegar o Fluminense, que vem fazendo ótima campanha, o Fluminense, jogo das 9 horas da noite. Então os 3 primeiros colocados jogam no sábado, nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, Emanuel, para rolar a bola para você, a gente citou aqui essas possibilidades do meio campo, mas fato é que coincide com a queda de rendimento do Galo, a queda de rendimento individual de quase todos esses jogadores que a gente citou, né? O Natan caiu de produção, o Alan Franco, depois que voltou lá da Covid, do Equador, não conseguiu jogar titular mais, o equatoriano. O Zaratio, na verdade, por enquanto, não mostrou o que todo mundo espera dele, o argentino. Tem também o Alan, que não vai poder jogar esse jogo, mas o Alan caiu de produção, já jogou melhor com a camisa do Atlético. O problema do Sampaoli me parece muito com o meio-campo e vai ser de novo nesse fim de semana para ele definir o time, Emanuel. O grande fracasso do Atlético contra o São Paulo, ele aconteceu principalmente no meio-campo. A defesa ficou sem uma cobertura e o São Paulo chegou com facilidade. O Sampaoli, ele pediu contratações daqui, pediu contratações dali e teve o azar da contusão do Jair. O Jair, de todos do meio-campo, é o que se adaptou melhor, porque o Jair não é de atacar muito, mas ele é meio duro na marcação, ele divide bola e ele tem uma contusão nesse momento que já está durando há algum tempo. O jogo contra o Coritiba, para o Coxa, é vida ou morte. Coritiba está namorando a Série B do Campeonato Brasileiro já há algum tempo. Por isso é que o Atlético se prepare, porque vai pegar um adversário que vai lutar com todas as forças para obter um resultado razoável em Belo Horizonte. O Atlético mais do que nunca precisando destes 3 pontos. Por enquanto, esquece o Flamengo, esquece o São Paulo. O Atlético tem que fazer o seu dever de casa. Fala mais, Cláudio Rezende.